Pais amados, vamos meditar aqui na palavra do Senhor. O livro hoje é o livro de Jonas, no seu capítulo 1, versículos de 1 a 2. A minha versão diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Aqui está uma das histórias mais conhecidas por nós da palavra do Senhor. Porém, o problema é que apenas conhecer a história, sem compreendê-la e sem extrair ensinamentos para a nossa vida, não resulta em benefício nenhum. Não basta só sabermos a história. Paulo, o apóstolo de Cristo, nos ensina qual é a finalidade das Escrituras. Ele fala isso lá em 2 Timóteo, versículos 3, 16, e diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Nessa narrativa bíblica, permite o que para nós? Aprendermos aqui mais sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a forma que devemos servir ao Altíssimo. Deus, ele é categórico quando ele dá uma ordem ao profeta. E essa ordem não admitia dúvidas. Essa ordem era indiscutível, era clara, era definida, era definitiva, aliás. Porém, Jonas não entendeu dessa forma. A palavra diz: vá depressa para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade chegou até a minha presença. Deus havia comissionado Jonas a fazer algo para ele. Não era um tipo de coisa sobre a qual podíamos dizer: eu vou se eu quiser. Se o Senhor manda, amados, vá logo, vá depressa. Se o Senhor manda fazer, faça logo, não demore. Quanto antes entendermos isso, melhor será para nós. Isso é o que Jonas não entendeu. E as coisas para Jonas foram de mal a pior. Agora, em que momento eu e você, nós tomamos o lugar de Deus? Porque Jonas fez isso. Ele toma o lugar de Deus. Deus dá uma ordem para ele e ele faz o que ele achou que era melhor. Então ele toma o lugar de Deus. O profeta, ele demonstra com as atitudes dele que o outro, ou seja, o povo de Nínive, não era importante para ele. Ele deveria ir até a cidade de Nínive e clamar contra ela, visto que Deus haveria de destruí-la por causa da sua iniquidade. Porém, ele se sentiu muito confortável com a morte dos ninivitas, porque isso, se ele não fosse até a cidade, era o que ia acontecer, porque eles iam continuar na iniquidade. Jonas, ele comete um ato de quê? De desobediência. Porém, amados, ele era um profeta do Senhor. E como tal, é óbvio que deveria o quê? Seguir à risca as ordens dadas por Deus. Entretanto, nesse caso específico, Jonas simplesmente, amados, não queria cumprir a determinação do Altíssimo. Por quê? Envolvia uma pregação que poderia haver o quê? O arrependimento. Justamente o que o povo que era inimigo de Israel precisava se arrepender. Porém, Jonas não queria ir por causa disso. Seu povo era cruel para com Israel, e Jonas sabia disso. Israel já havia sofrido muito na mão dos ninivitas, e por causa disso, Jonas não queria ir. Jonas não tinha o menor desejo de ver a misericórdia de Deus sendo derramada sobre aquele povo. Antes, ele queria que eles fossem destruídos. A postura desobediente de Jonas trouxe muita repercussão e grandes lições para a minha e para a sua vida. Primeiro, não devemos julgar quem pode ou não receber
as misericórdias de Deus. Não cabe a nós fazer esse tipo de julgamento. Jonas sabia que sua pregação deveria gerar o arrependimento aos ninivitas. E com isso, as misericórdias de Deus seriam o quê? Manifestadas sobre aquele povo. E isso incomodou a Jonas. Incomodou muito. Ele considerava que eles não eram dignos da graça de Deus, que deveriam ser reservadas apenas para o povo de Israel. A graça de Deus só era para o povo de Israel. Então a gente precisa tomar cuidado quando estamos decidindo alguma coisa, se a decisão está dentro daquilo que Deus quer. Amados, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e aquele que pode destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago 4, 11 e 12 diz isso. Então precisamos tomar cuidado com essas coisas. Segundo ponto, nossas atitudes repercutem na vida do outro, de outras pessoas, diretamente. Quando Jonas embarcou no navio para Tarsis, certamente não pensou que suas atitudes poderiam trazer alguma consequência para as pessoas que se encontravam naquela embarcação. E parece que ele até mesmo desconhecia a onisciência de Deus, pois considerou que poderia fugir da sua presença indo para longe. Os olhos de Deus, amados, são infalíveis. Hebreus 4,13 diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, tudo que você faz, tudo que eu faço, não está encoberto. Pode ser que as pessoas não viram ou não ficaram sabendo, mas Deus, Ele está vendo tudo e não está encoberto. Terceiro, amados, é necessário assumirmos as nossas responsabilidades. Jonas teve a humildade de assumir a responsabilidade. Ele disse aos homens do navio: eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Versículo 12. Reconhecer os nossos erros, assumir as responsabilidades pelas consequências das nossas escolhas e atitudes, amados, é algo difícil. Eu e você sabemos disso, mas deve ser feita, devemos fazer. Por quê? Não podemos transferir a ninguém a culpa por nossas falhas. Portanto, amado, tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas 17, 3, 4 vai dizer isso. Cuidado com as coisas que você anda fazendo. Deus está vendo tudo. Mas há momento, e esse é o momento de também se arrepender dos maus caminhos. Não é porque você errou, porque você pecou, ou porque você se desviou em algum momento, que você não pode se arrepender e ser restaurado por Deus. Este é o momento, esta é a hora, basta que você queira. Amém ou não amém? Que Deus te abençoe nesse dia, amado, em nome de Jesus.